Olá a todos e a todas, novamente. Estamos aqui pela quarta aula do nosso curso de Infância e Juventude. Na verdade, seria a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sétima e oitava aula, né? Para quem está assistindo aí em casa. Inicialmente, vamos retomar alguns pontos que foram falados na aula passada, porque eu entendo que sempre é bom você retomar a matéria que você teve. Então, teve a aula, anota, escreve. O escrever é sempre muito mais importante do que simplesmente só o ler ou só o assimilar, porque te obriga a refletir naquilo que você está escrevendo. Então, vamos sempre recapitular, porque isso vai fixando a nossa memória de longo prazo, vai ficando algo mais tranquilo. Política de atendimento, políticas sociais básicas, política de assistência social, proteção básica, proteção especial, política de garantias. A política social básica, vocês viram majoritariamente na segunda aula, com a professora Lígia, que são aquelas atividades que o Estado presta para a efetivação dos direitos, saúde, educação, trabalho, que são fornecidos de forma universal e que todas as crianças e adolescentes têm direito. A política de assistência social, ela se presta para aquela população vulnerável, hipervulnerável, porque criança já é alguém vulnerável, então alguém que está em uma condição especial de dificuldade, que não consegue ter os seus direitos devidamente levados em consideração e que está em situação de risco ou em situação de violação de direitos. Temos a proteção básica, a proteção especial e as duas têm como lei principal o LOAS. E por último, nós temos a política de garantias, que basicamente é a implementação por parte do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e por aí vai. Os objetivos da assistência social são três: proteção social, vigilância socioassistencial e a defesa de direitos. A proteção social é a prevenção e redução de danos, reabilitação, são as palavras-chave que é sempre bom ter na cabeça. A vigilância socioassistencial, análise territorial de riscos para fazer a avaliação da vulnerabilidade local. E a defesa de direitos, que é o acesso aos direitos socioassistenciais. No que diz respeito à proteção básica, palavras-chave: CRAS, é o equipamento onde tem como referência a assistência social. Prevenção, vínculos ainda preservados. Tem o PAIF, que é o Plano de Atendimento Individual Familiar, e tem o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Tem outros serviços, como a gente já viu lá, né, na resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, mas acho que são os principais que vale a pena ter em mente. Proteção especial, média e alta complexidade. Quem cuida disso é o CRES. A média complexidade diz respeito à violação de direitos, vínculos preservados, PAEF, execução de liberdade assistida e prestação de serviço de comunidade, população de rua. Alta complexidade, CRES também, violação de direitos com vínculos rompidos e institucionalização, colocação em acolhimento institucional, casalar, república e por aí em diante. A gente fala um pouco também sobre o Conselho Tutelar, sobre a forma como como são as eleições dos conselheiros tutelares, e também que o Conselho Tutelar é um órgão que é permanente, ele é autônomo, ele é não jurisdicional. E também falamos um pouco sobre o Poder Judiciário, como funciona a Curadoria Especial e aí por diante. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a política de garantias. Então, se política social básica já foi falada mais na primeira e na segunda aula, das professoras Fernanda e Lígia, nós falamos bastante sobre assistência social na aula passada e agora nós vamos falar um pouco mais sobre política de garantias para depois entrar propriamente nas medidas protetivas. Política de garantias, nós sempre temos em mente então Judiciário, MP, Defensoria, Conselho Tutelar, que são aqueles órgãos que vão atrás, né, ou que têm como função a efetivação, a promoção, a defesa e a fiscalização do cumprimento desses direitos anteriores que nós temos. Então, como funciona essa atividade? Como funciona essa parte da política de garantias? Ela funciona de uma forma articulada, em rede. Nós abordamos isso um pouquinho na aula passada, que na área da infância e juventude em especial, nós trabalhamos muito em rede, porque tudo que diz respeito à aplicação de políticas públicas, diz respeito às secretarias, tanto municipais quanto estaduais, organizações da sociedade civil, Defensoria, MP, que todo mundo trabalha junto para poder, dentro de uma situação otimizada, conseguir efetivar, conseguir garantir, conseguir fiscalizar o cumprimento dos direitos da criança e adolescente.
Então, a questão do trabalho de rede, ela não é algo novo. Ela já vem prevista pelo menos ali desde o ECA. Lembra que nós vimos que existe uma articulação própria para as questões protetivas e outra para as questões infracionais? Que a parte infracional a gente conta com MP, Defensoria, Judiciário, Segurança Pública e Assistência Social no mesmo local. E quando nós estamos falando sobre medidas protetivas, nós temos Judiciário, Defensoria, MP, Conselho Tutelar e Assistência Social. Então isso daí é o legislador já dizendo como que deve se dar essa articulação. Mas essa articulação ela não se exaure então apenas nisso, né? Impulsionou-se, né? Deram diretrizes de como que essa articulação ela deve ser realizada, mas as opções são infinitas de como esse trabalho pode se dar, inclusive porque existem as organizações da sociedade civil que não foram contempladas nesse momento em qual seria o papel, e também elas fazem parte disso. É por isso que o CONANDA, lembra que a gente viu na aula passada, os conselhos de direitos? Então, o CONANDA em nível nacional, o CONDECA em nível estadual e o CMDCA em nível municipal. Cabe ao CONANDA fazer a coordenação geral e estipular as normativas mais genéricas, né? Fazer aquelas normativas que todos deverão observar, podendo o Estado e o município realizar suas normativas próprias. Então o CONANDA, ele emitiu uma resolução, que inclusive consta no nosso edital da Defensoria de São Paulo, que é a Resolução 113 de 2006. Essa resolução ela trata sobre os parâmetros para institucionalização e fortalecimento do sistema de garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, quando a gente fala do sistema de garantias, nós estamos falando de todos esses órgãos que são responsáveis pela promoção, pela defesa e pelo controle, fiscalização da implementação dos direitos. A gente pode colocar essa sigla, né? Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e Adolescente, ou simplesmente Sistema de Garantias, o SG. E suas funções principais são a promoção, a defesa e o controle da efetivação dos direitos humanos. E quando eu falo de direitos humanos, eu digo eles na sua integralidade. Então são civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, difusos, coletivos e por aí vai, ambientais, por aí vai. Essa resolução ela veio mais para trazer uma imagem de como que isso pode ser organizado, de fato colocar no papel como que a articulação deve ser feita, mas possibilitando que no caso a caso outras articulações possam ser realizadas. Dentre todos os órgãos que lidam com a questão de direitos, nós podemos encaixar cada um deles nesses objetivos que foram colocados na resolução, e alguns órgãos podem até estar em mais de um deles. Inclusive já caiu numa prova de defensoria perguntando qual seria o parâmetro, qual seria o objetivo do sistema de garantias em que a defensoria pública se enquadraria. E dentre eles o parâmetro que a defensoria mais se enquadraria seria justamente na parte da defesa. Eu vou até mudar aqui a forma como eu tinha colocado, fica melhor. Vou colocar aqui a defesa primeiro e promoção. Então a parte de defesa, nós colocamos todos aqueles órgãos que são responsáveis por motivar o acesso à justiça, por levar o acesso à justiça a crianças e adolescentes. Então, defensoria, OAB, Judiciário, MP, Conselhos Tutelares, polícia, ouvidorias, organizações da sociedade civil que tenham como meta
levar uma emancipação de direitos e até fazer uma advocacia pro bono, como o caso do SEDECA ou do SEJU, lá no Rio Grande do Sul. E dentre as funções que esses órgãos exercem, a resolução do CONANDA coloca como recomendável que esses órgãos eles realizem as suas atividades com exclusividade, especialização e regionalização no atendimento de crianças e adolescentes. O que isso significa? As pessoas que lidam com crianças e adolescentes, é preferível que elas sejam especializadas no que elas fazem e que elas tratem tão apenas dessa matéria e naquele local onde a criança ou adolescente reside. Porque quanto mais você especifica a área de atuação do profissional, do defensor, do juiz, do promotor, melhor ele vai ter condições para poder atender aquela criança e aquele adolescente. Então, tomando o exemplo de Santo André, eu sou o único defensor de infância e juventude que atua naquela comarca, com exceção da parte de medida socioeducativa. Um defensor que atua como eu naquela cidade tem muito mais propriedade para saber quais são as necessidades e eventuais diferenciações que aquela cidade tem do que um desembargador que trabalha com o estado inteiro. Então, o fato do defensor estar focado em determinada circunscrição, territorial, torna ele mais conhecedor da realidade do caso a caso e, inclusive, mais eficiente para poder atender a população. A especialização também é importante, porque alguém que é focado nessa matéria e ele destina seus estudos e ele consegue tão somente estudar aquela matéria relacionada à infância e juventude, ele consegue dar uma prestação muito mais qualificada. Então, como eu já falei para vocês, a infância e juventude ela é uma área muito abrangente. Além de pegar a área de infância civil, infância protetiva, fazenda, infracional, socioeducativa, a gente ainda tem uma interface muito grande com outras áreas do saber. Psicologia, assistência social, pedagogia, enfim, até a questão sobre política pública. Então, quanto mais o defensor puder estudar sobre essa área, mais qualificado e melhor vai ser o serviço que ele presta. Diferente seria de alguém, por exemplo, numa unidade que acabou de surgir da Defensoria Pública, que é o único defensor responsável por tudo. A gente costuma dizer que aquele que sabe tudo, na verdade não sabe nada. Porque aquele que tem que dar conta de todas as coisas que tem não consegue se especializar em nada do que ele está fazendo. Então essas são orientações que o CONANDA passa para esse eixo de atuação na defesa. Depois disso, a resolução fala de promoção. Então, se nós estamos dizendo que esses são os órgãos que proporcionam o acesso à justiça, nós temos alguns órgãos que promovem a política de atendimento à criança e adolescente, basicamente aquilo que a gente falou nas aulas passadas. Então, os direitos sociais e os direitos de assistência social. Quem é que promove os direitos sociais e os direitos de assistência social? São os entes, município, estado, união, por meio de suas secretarias e ministérios. Pode ser também o município, mas podem ser também organizações da sociedade civil vinculadas ao município, que prestam as medidas protetivas. Então vou colocar aqui ONGs. E também os municípios na hora que eles estão fazendo a execução das medidas socioeducativas. Então lembra que eu acabei de retomar aqui com vocês? Política de atendimento à criança e adolescente diz respeito a política social, política socioassistencial, básica e especial, e garantia de direitos. Então quem é responsável pela promoção? Entes e ONGs, que apresentam educação, saúde e trabalho para a população, que apresentam os serviços socioassistenciais, dentre eles a aplicação de medidas protetivas. As ONGs, tem muita ONG que presta esse serviço de acolhimento institucional, de casa lar vinculada ao município.
E por último, a aplicação das medidas socioeducativas, que como a gente conversou também, as medidas de prestação de serviço de comunidade e liberdade assistida são de responsabilidade do CRES. Então também seriam parte da promoção do sistema de garantia de direitos. E a parte do controle, por final, costuma ser realizada por instâncias públicas, colegiadas, com paridade da participação, com paridade de participação da sociedade civil com o governo. Então são órgãos do governo com parcelas da sociedade civil, onde basicamente nós podemos indicar os conselhos de direitos de criança e adolescente, o próprio CONANDA, CONDECA, ICMDCA e outros conselhos de direitos que eventualmente existam. Então nós temos conselhos de direitos para direitos básicos e também para assistência social. Então um que a gente lida bastante são os conselhos de assistência social. Em nível nacional nós temos o CNAS. E por aí afora, tem conselho de direitos relacionados à saúde, educação e por aí vai. Esses órgãos de controle são responsáveis pela fiscalização do trabalho que é feito pelo governo. No mais das vezes é a prefeitura. Então quando se verifica que há alguma divergência na promoção dos direitos, eles não estão sendo regularmente ofertados ou que a oferta ela não é suficiente, cabe aos conselhos de direitos comunicar tal observação ao Ministério Público ou a outros órgãos responsáveis pela fiscalização para a propositura, mandado de segurança, ação civil pública e as outras medidas que achar pertinente para que a efetivação dos direitos elas possam ser realizadas. Então, na verdade, isso daqui é meio que uma... É como se você colocasse todos esses atores que trabalham com isso de juventude e colocasse eles dentro de um quadrado, dentro de quadradinhos. Ó, sua área de especialização é essa, sua área é essa, sua é essa. Você vai atuar dessa forma aqui, e junto a gente faz um sistema coeso. Então, cabe aos entes e à sociedade civil a promoção dos direitos. O controle cabe aos conselhos de direitos. E, obviamente, pode ser feito controle também por outros órgãos, como o Ministério Público e o Conselho Tutelar. E para a defesa dos direitos, quem pode entrar com as ações, quem pode decidir, Defensoria, OAB, Judiciário, MP, ouvidorias, Conselho Tutelar e por aí vai. Esse sistema de garantias, ele deve priorizar mecanismos extrajudiciais de solução do conflito. Primeiro porque eles são aqueles que podem resolver os problemas desde logo. Tudo que a gente leva para o judiciário, a gente leva para um terceiro observar. E a gente, com isso, sempre tira dos próprios envolvidos o poder de decisão sobre suas próprias vidas. Se é possível nós resolvermos questões com as pessoas envolvidas, isso além de dar maior autonomia para elas, acaba também dando um senso de justiça maior. O judiciário é sempre o último a dar a palavra, só que isso não necessariamente significa que ele está falando aquilo que é o melhor ou o mais correto para determinada situação. Até porque é um terceiro que não conhece a realidade social do que está lidando, que vai ter que decidir de acordo com a interpretação dele sobre as normas. E na grande maioria das vezes, esse terceiro não conhece a realidade social das pessoas que ele está decidindo. Porque se nós estamos falando da promoção de direitos e de direitos violados, nós estamos falando normalmente de populações mais carentes, populações pobres, de populações que estão em situação de hipervulnerabilidade. E nós sabemos que a maioria dos juízes vem de uma classe média alta, que muitas vezes não conhece nem a realidade do bairro, né? Nunca pisaram naquele bairro das pessoas que estão julgando. Então, colocar nas mãos de um terceiro sempre é algo que a gente tem que buscar evitar. Como eu falei, primeiro, porque você cria uma situação mais justa dentro daquela comunidade, e segundo, porque você cria autonomia. E a função do sistema de garantias é sempre
tentar aumentar, melhorar os direitos. Então, quando você oportuniza a pessoa conhecer melhor seus direitos e busca a sua efetivação, você está garantindo autonomia para a pessoa, que é dela poder ser a dona do seu próprio destino. E quando ela se vê nessa posição, ela deixa de ser um objeto tutelado e passa a ser vista como uma pessoa sujeita de direitos. Então é sempre essa busca que a gente tenta com o sistema de garantias dos direitos das crianças e adolescentes. O financiamento desse sistema, ele é majoritariamente público. Isso também está escrito na resolução do CONANDA. Ainda que a iniciativa privada possa fazer a prestação desses serviços, como por exemplo escolas particulares ou ONGs, né, que fazem a prestação de medidas protetivas como de acolhimento, é sempre a prioridade do poder público por exemplo, quando você busca uma vaga numa escola e você precisa dessa vaga na escola, você não entra com uma ação para conseguir vaga na escola particular. Você entra com uma ação para conseguir vaga em escola pública, porque é sempre o poder público que acaba sendo responsável. Tanto que, na verdade, você até poderia entrar com mandado de segurança em situações de um diretor que tranca o aluno numa sala, ou então alguém que foi internado no hospital por conta de questões psicológicas, porque a autoridade pode ser uma autoridade privada, mas ela está no desempenho de uma função pública. Da mesma forma, se aconteceu algum problema na parte da defesa ou do controle e precisar ser feita uma indenização, uma reparação de danos, sempre o poder público que acaba sendo o responsável, né? Dizem que existe uma responsabilidade objetiva. Então vamos imaginar que houve um problema numa dessas ONGs que são conveniadas com o Estado, com o município. Então uma criança acabou apanhando ali um adolescente acabou apanhando, que a Fundação Casa a Fundação Casa ela é pública. Mas uma criança acabou apanhando numa ONG que tem vinculação com o município e ela está acolhida institucionalmente. Essa ONG ela é particular. Se houve um abuso de direito e você vai entrar com uma ação de reparação de danos, você não entra contra o particular, você entra contra o município, você entra contra o poder público, que é o responsável pelo financiamento. Outra questão que o sistema de garantias visa fomentar é a formação dos seus operadores do sistema, que é uma atividade que os conselhos de direitos acabam fazendo bastante, que é a elaboração de palestras, de eventos, de audiências públicas, para sempre poder estar aperfeiçoando e melhorando a qualidade das pessoas que trabalham na rede e também das pessoas que vivem na sociedade, que eventualmente podem vir a fazer parte por meio dos conselhos paritários, do conselho tutelar. Inclusive, vira e mexe na cidade onde eu estou, a gente tem alguns cursos promovidos pelo CMDCA para poder fazer curso de aperfeiçoamento para os conselheiros tutelares. De vez em quando nós temos cursos de saúde mental, um deles já foi até promovido pela Defensoria Pública em parceria com órgãos da saúde mental do município. Normalmente são palestras, são formas de você aprimorar a forma como se dá a atuação. Gerenciamento de dados e de informações, monitoramento e avaliação de ações públicas de garantia de direitos, mobilização social em favor de garantia de direitos. Basicamente são esses os parâmetros, são essas as menções que tem na resolução 113 do CONANDA. Depois disso, nós temos a resolução do CONANDA 169 de 2014, que também é uma resolução que consta do edital da Defensoria de São Paulo. E essa resolução dispõe sobre a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes em atendimentos e órgãos e entidades do sistema de garantia. É como se fosse o complemento da resolução 113 que a gente já viu. E eu fiz um resumo aqui do que essa resolução trata e basicamente fala sobre como tem que ser o atendimento. O que é o atendimento? O atendimento é aquele momento em que qualquer pessoa desses eixos, né, qualquer pessoa de qualquer um desses órgãos, está conversando com a criança. E quando esse atendimento ele é realizado, sempre, como primeira coisa, tem que se dar a oportunidade da criança e do adolescente se expressar. Então a gente já viu isso no ECA. Sempre que for adolescente, ele tem a possibilidade de se expressar.
sempre que a criança tiver condições de se manifestar, ela também deve se expressar, principalmente naqueles casos em que a medida diga imediatamente respeito à sua condição. A sua opinião, a sua vontade tem que ser colocada em prática, tem que ser colocada em consideração. Porque se nós não fizermos isso, nós continuamos tratando as crianças e adolescentes como objetos e não como sujeitos participantes dessa construção que é uma decisão judicial. Além disso, deve ser dada garantia às crianças e adolescentes do tempo e lugar condizente com a sua condição especial de pessoa em desenvolvimento. O que significa isso? Que se eventualmente uma criança ou um adolescente for chamado para ser atendido, né, seja no judiciário, seja no conselho tutelar, enfim, qualquer local, o tempo é algo muito importante, porque quando nós estamos falando de alguém que ainda está em fase de amadurecimento, muitas dúvidas ainda podem aparecer, muitas questões ainda de não saber quais são as consequências daquilo que está sendo falado, até questão de confiança mesmo. Então, pressionar uma criança pode ser fatal para você conseguir uma resposta ou outra, dependendo da forma como for feita. Vocês assistiram um filme chamado A Caça? Então fica aí a recomendação. Esse filme a gente costuma recomendar quando nós estamos falando sobre depoimento sem dano ou escuta diferenciada. Já ouviram falar disso? A escuta diferenciada, como hoje tem sido falado, é a evolução daquilo que se chamava de depoimento sem dano antes, que começou lá no Rio Grande do Sul, que é uma forma diferenciada de você ouvir as crianças e adolescentes pelo Poder Judiciário, mas também por outros órgãos da política de atendimento de direitos. E por que isso? Basicamente porque quando você coloca uma criança ou adolescente na frente de um juiz, com um promotor, com um advogado, o interesse deles, no mais das vezes, não está sendo naquele momento zelar pelo interesse da criança ou adolescente. Eles querem saber se aquela criança foi ou não vítima de um ato sexual, se vai ou não condenar o outro, se vai ou não o outro ficar com a sua guarda. Então, na maioria das vezes, quando a criança é chamada a depor, nós estamos tratando sobre questões de outras pessoas. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos esquecendo do princípio basilar da prioridade absoluta da infância e juventude, da criança e do adolescente. Então, imagine só, você coloca uma criança para depor num caso de estupro. E aí o advogado, ele aperta, porque afinal das contas ele quer ver seu cliente sendo libertado. E todas aquelas perguntas que ele pode fazer, com todas as suas nuances, podem ser, na verdade, até mais impactantes do que de fato o ato que poderia ter acontecido com a criança. Quando nós falamos de estupro, a gente tem que lembrar sempre que o estupro de vulnerável, ele pode ter sido com consentimento ou sem consentimento da criança ou adolescente, né? Para baixo de 14 anos é absoluto. Então, com consentimento ou sem consentimento, para a lei tanto faz, está sendo estupro. E você passar aquilo de novo na frente da cabeça, na cabeça da pessoa, no judiciário, na frente de pessoas totalmente esquisitas que você não conhece, inclusive com pessoas ávidas por querer obter informações suas, pode ser muitas vezes revitimizante para a criança. E essa revitimização, essa vitimização secundária ou terciária, que nós podemos dizer, elas têm que ser evitadas. Então, por conta disso, pensou-se em um procedimento diferenciado para a escuta de crianças e adolescentes, que, por sua vez, tem outro lado também, que a gente pode ver como negativo, que seria uma violação de direitos e garantias processuais penais do acusado. Mas isso daí vocês podem ver com mais calma em outro momento, não é o foco dessa aula. Dentre aquelas revistas de infância e juventude que eu passei para vocês, que eu falei para vocês entrarem no site do BCCRIM, tem um artigo especificamente sobre depoimento sem dano, ou escuta diferenciada, escuta especial. Aí vocês podem se informar e ver melhor sobre o assunto. A questão do lugar também, a questão do lugar condizente com a sua condição especial. Então, dentro desse projeto, há a ideia de colocar a criança não numa sala do juiz, mas que ela seja ouvida num lugar diferenciado, com psicólogas, assistentes sociais, e que essas pessoas façam as perguntas da forma mais palatável possível para a criança, para que ela não se sinta ameaçada, e em um ambiente que seja menos estressor possível para ela.
A ideia seria que esse depoimento inicial fosse filmado, para que ela não precisasse ficar repetindo a história em todos os lugares que ela fosse novamente. Então imagina, ela vai repetir a história primeiro para a mãe, para a polícia, vai repetir para a polícia, depois vai repetir para o conselho tutelar, depois para o Ministério Público, depois para o juiz. E aí a audiência vai ser anulada, é para o juiz de novo. E aí aquilo fica cansativo para a criança. Então para que serve o judiciário? É para melhorar a situação de vida das pessoas ou para prender alguém a qualquer custo, né? Quando a gente tem uma analogia que uma vez fizeram, que eu acho muito interessante, que aparece uma criança na frente de vocês toda ensanguentada, dizendo que ela acabou de ser estuprada e o estuprador está ali. Qual é a primeira reação que vocês têm? Normalmente, sai correndo atrás do estuprador. E a criança ensanguentada fica ali, né? A nossa cabeça está voltada sempre para punir. Maldito. E a criança está ali sofrendo. Além disso, respeito ao tempo, respeito ao lugar condizente com sua condição especial, garantindo-lhe privacidade e respeitando o silêncio. Então, como é importante você garantir a privacidade, né? Dizer que aquilo não vai ser espalhado para outras pessoas, dar garantia do segredo de justiça, criar um vínculo de empatia, de confiança, que a pessoa possa te contar aquilo que ela precisa ouvir. E o silêncio. Às vezes a criança não quer falar. Uma das críticas que se fazem a essa escuta diferenciada é que ela seria um novo método de inquisição, de extrair a verdade de uma criança. Então você colocaria uma criança, sei lá, durante 2 horas e fica fazendo perguntas até que ela te diga o que você quer. E uma hora a criança, como vocês vão ver no filme A Caça, se vocês quiserem, ela tá vendo os amiguinhos lá fora, estão correndo, estão brincando, ela quer ir embora e o que você quer que eu fale? Porque a criança não tem a mesma visão do que eventualmente alguma coisa que possa ser dito pode gerar de consequência na vida dos outros. Então saber respeitar o silêncio de uma criança também é importante. Às vezes ela não quer dizer, né? Você não pode torturá-la até que ela conte o que ela sabe. Às vezes você tem até uma adolescente, né, que tem mais idade, mas ela foi eventualmente abusada pelo pai dela. E quem é você, judiciário, promotor, policial, seja lá quem for, para querer exigir que ela dê informações para que ela possa colocar o próprio pai na cadeia? Ou uma criança que sabe que a única fonte de custeio da família é a pensão que o pai paga. Então, nós às vezes estamos querendo fazer algo que acreditamos que é benéfico para a criança. Só que num contexto global, às vezes isso não é o melhor. Então o judiciário tem a sua caixinha, né, as suas leis. É muito fácil para um juiz burocrata pegar a lei e aplicar o caso concreto. Mas nem sempre a aplicação da lei ao caso concreto pode resultar na melhor saída para essa família. Atendimento sempre que possível por uma equipe interprofissional, respeitando-se a autonomia técnica e proporcionando acolhimento, atenção e suporte às suas necessidades peculiares. É o que eu falei, então vamos fazer um atendimento, vamos tentar colocar um psicólogo, um assistente social, tornar mais palatável. O psicólogo vai tentar, pela sua percepção, pelo seu conhecimento técnico, ver algo que está sendo dito, que não está sendo dito, mas que está nas entrelinhas. O assistente social já pode, de repente, pensar em alguma saída, algo que possa ser feito para poder minimizar eventuais danos. Lembra, assistente social, redução de danos. E o judiciário, né, sempre com a sua linguagem técnica, muitas vezes incompreensível para a população em geral, quanto mais para crianças e adolescentes. Fazer a escuta separado, tanto dos familiares quanto dos supostos agressores. Inclusive, trabalhando-se com esses supostos agressores sexuais, para que você possa quebrar o ciclo de violência. Em Santo André a gente tem um projeto novo chamado E Agora José. E esse projeto ele visa exatamente pegar essas pessoas que foram condenadas por infrações à Lei Maria da Penha. Porque normalmente quando você tem Lei Maria da Penha ou violência contra a criança, você tem um trabalho feito com as crianças, com as mulheres. Mas é difícil você ter um trabalho com os homens. E isso é muito importante. Porque não adianta nada. Quer dizer, adianta também. Mas você só fazer um trabalho de fortalecimento da mulher, você não quebra a violência do homem. E assim, nós temos que partir da realidade. Nós temos uma lei que ela proíbe a violência, assim como a lei da palmada, mas muitas vezes a realidade social que nós vivemos é uma realidade intrinsecamente machista
patriarcal, onde esses conceitos estão arraigados. Então, bom, eu apanhei do meu pai, eu vi meu pai batendo na minha mãe, eu vi meu pai batendo na minha irmã, nada mais normal do que eu bater também no meu filho, do que eu também bater na minha esposa. Sempre foi assim. Então, outro dia eu estava conversando com a delegada lá de Santo André, dos direitos das mulheres, na delegacia especializada da mulher, e ela falou que muitas vezes aparece a pessoa e fala, não, mas eu sou uma pessoa de bem, né? Eu tenho condições financeiras, eu sou empresário, só bati na minha mulher, né? Só que esse só bater na minha mulher não entra na cabeça como sendo realmente algo errado, né? É simplesmente mais uma das suas manifestações. Então é muito importante trabalhar com esses homens para você quebrar esse ciclo de violência, para você mostrar para ele porque está errado, trazer outros homens para mostrar como você pode ter uma forma diferenciada de tirar suas frustrações, né? Não é dando pancada nos outros, mas eventualmente conversando. A mulher normalmente é muito criada com a conversa e o homem com a pancada. Então a gente precisa mudar isso para a gente estruturalmente mudar a sociedade. Não adianta nada só chegar com o direito penal, porque o direito penal sempre chega atrasado. Então é importante, né? Já aconteceu. Então o importante é você tentar sempre trabalhar com a forma extrajudicial de resolução de conflitos, que é o que de fato muda a situação. Participação de crianças e adolescentes na hora da elaboração dos planos individuais de atendimento. Tanto quando a criança está acolhida, quanto o adolescente, quando o adolescente está em medida socioeducativa, você tem o conhecido PIA. O PIA é o Plano Individual de Atendimento. Sempre que a criança e adolescente estão institucionalizados, tem um desses. O que significa isso? O que é o PIA? Para que serve? Ele serve para poder direcionar como que vão ser dadas as atenções no desenvolver dessa medida protetiva ou dessa medida socioeducativa. Então, quais são as expectativas, quais são os objetivos que se pretende alcançar com essa medida protetiva, com essa medida socioeducativa, o que se pretende com ela, o que não se pretende com ela e se vê como algo positivo, e por aí vai. Então, cabe à criança ou adolescente, se tiverem condições para isso, nos casos de acolhimento, dizer aquilo que gostaria de fazer, eventual curso profissionalizante e por aí vai. E também no caso do adolescente, que cumpre medida socioeducativa, vocês vão ver isso mais pra frente, que ele pode traçar seus próprios objetivos. Então eu acho que o meu objetivo é aprender um curso profissionalizante, né? Não significa que você só vai sair de lá se você alcançar suas metas, porque senão eu só vou colocar metas fáceis de fácil cumprimento, né? Então eu coloco, o meu objetivo é passar em medicina, né? Pô, muito legal, esse objetivo é passar em medicina. Então o que deveria ser feito pelas fundações Calas, né? Vamos traçar um plano para que você consiga chegar lá. Então vamos traçar um plano talvez de estudo enfocado, para que você possa complementar o eventual déficit que você tem, depois talvez te matricular num cursinho, um cursinho popular da defensoria, alguma coisa assim, para que você possa começar a estudar, vamos ver se a gente consegue uma arrecadação de livros, conversar, né? Talvez prestar um Enem e por aí vai. Então não significa que isso só vai sair quando você terminar a residência do curso de medicina. Mas é assim, construir junto com a criança, com a sua família, o plano que vai ser aquilo que vai direcionar a vida dele pelos próximos anos. Isso é dar voz às pessoas e não tratá-las como objetos. Os conflitos e espaços comunitários que envolvam criança e adolescente deverão ser prioritariamente solucionados de forma pacífica, evitando-se a judicialização e a exposição ao sistema de segurança pública. Isso daqui eu posso dar um exemplo muito claro que nós temos. Então, nós temos as casas de acolhimento institucional, as crianças e adolescentes estão lá e de repente acontece alguma besteira lá dentro. Um bateu no outro, um xingou o outro, um furtou alguma coisinha do outro. Alguns gestores das casas de acolhimento acham que se praticou um crime, tem que avisar logo isso daí para alguém. Porque eu não quero bandido aqui é só para criança e adolescente que precisa. Se começou a praticar alguma coisa criminosa, tem que se ver com a polícia. Então o que faz? Qualquer coisinha que tem já faz BO. Ou mais do que isso, já vai e leva para a promotora ou para o promotor da parte infracional para que role um processo infracional a respeito. Então o que está dizendo aqui é o contrário. Não, sempre tentem solucionar as questões próprias de infância e juventude fora do judiciário. Porque o judiciário, de novo, sempre vai ter uma visão de fora. Nunca vai ser
uma visão propriamente ali da questão social, da questão daquela particularidade. E nós vamos ver, quando a gente começar a ver a parte de atos infracionais, que nós temos um tratado. Na verdade, ele não é um tratado, ele é uma norma internacional não convencional aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, né? E que tem valor de aplicabilidade. E são as diretrizes de Riad. As diretrizes de Riad dizem que, só falando por cima, depois a gente aprofunda, dizem que você não pode dar um tratamento mais gravoso a um adolescente ou uma criança em comparação àquele que seria dado a um adulto. E as regras de Beijing dizem que toda forma que você tiver possível de solucionar o problema antes de entrar no judiciário são preferíveis. Tudo quanto for forma possível de afastar, porque toda vez que o judiciário encosta a mão, isso causa estigmas. E estigmas, principalmente nesse momento em que a personalidade da criança e do adolescente estão se formando, são fatais para você ter um sucesso ou um insucesso, e uma assunção de carreira criminosa, ou então uma assunção de uma carreira mais focada com os valores da sociedade. Então, quanto menos o judiciário puder atuar, melhor. Como poderia ser resolvido isso? Dentro do próprio âmbito da casa de acolhimento, né? Chama-se ali, dá aquela bronca, como se fosse numa casa de verdade, né? Uma família de verdade. Uma família de verdade, dificilmente um pai levaria o filho na polícia e diria, ó, tá entregue. Normalmente você puxa a orelha do filho, né? Assim, sem palmar. Mas você puxa a orelha no sentido figurado. Olha, não é isso, não é essa educação que eu te dei. Olha só como ele tá, como você prejudicou seu colega, por isso e aquilo. Mas o que aconteceu? Vamos tentar resolver. E mesmo assim, se isso chegar no caso do promotor, do Ministério Público, ainda existem outras opções, ainda que de uma forma institucionalizada, porque já colocou o Ministério Público no meio, de solução do conflito fora do judiciário, como a remissão. Mas a gente vai ver mais pra frente também. Bom, basicamente são sobre esses temas que tratam essas duas resoluções. Assim, a resolução 113 de 2006 também fala quais são os diplomas normativos que devem entrar, né, que devem ser considerados na garantia dos direitos. Constituição, ECA, tratados internacionais, sim, essa parte básica que vocês sabem. O que é diferente que vale a pena vocês terem atenção? Essa resolução do CONANDA, ela diz que tem força normativa. Essas resoluções da Assembleia Geral da ONU, que eu falei para vocês. E é interessante marcar isso bastante, porque essas resoluções da ONU, elas não são como tratados. Como é que funciona um tratado? O tratado ele é feito, e aí é aberto para os Estados partes da ONU ou da OEA ratificar e dizer que quer aquilo. E aí, se você ratifica, você coloca no seu sistema. No Brasil, hoje em dia, você tem a emenda constitucional que trouxe o parágrafo 3º, que entra com status constitucional, se você aprovar por 3/5, coisa e tal. E aí você fala, olha, está dentro do meu sistema, eu quero implementar. Essas resoluções não são assim. Essas resoluções são feitas pela Assembleia Geral na ONU, são recomendações, né? Alguns dizem que isso nem tem força normativa e ficam ali. Só que o que o Conselho de Direitos diz é o seguinte: olha, não adianta nada você fazer parte de uma ONU se você não cumpre com as suas recomendações. Você quer fazer parte da ONU? Cumpre com aquilo que a ONU diz que é. Você não concorda com o que a ONU está dizendo? Saia da ONU. Então, se você está dentro da ONU, não me venha dizer que eu não vou cumprir isso porque isso daqui não é um tratado. O tratado te dá a possibilidade de você escolher ou não. É uma faculdade de dizer o não. As recomendações são, as outras regras, são recomendações que a ONU faz para todos os Estados-partes. Então você tem que cumprir. Então, se essa resolução do CONANDA traz essas normativas, traz essas regras como normas a serem aplicadas, isso é mais um argumento que a gente pode utilizar quando estiver conversando no judiciário, para falar, olha, embora isso aqui não seja um tratado, isso tem força normativa. Está ali no CONANDA. E o CONANDA é responsável pelas normas gerais dentro do sistema de garantias da criança e do adolescente. Então isso está valendo. E além disso, né, o que mais tem força normativa? As próprias resoluções dos conselhos de direito. Então, o Conselho de Direito Nacional, Estadual, Municipal, Conselho de Assistência Social e por aí vai. Tudo isso dentro do seu âmbito de atuação.
É isso, alguma dúvida? Tá bom. Então a gente terminou a parte de política de atendimento. Falamos da parte dos direitos sociais, da assistência social e da garantia de direitos. Professor, as escolas entrariam nesse sistema de garantia? Aqui, promoção. Tá. Tudo que promove os direitos e a assistência social está aqui. Então, escola, hospital, CAPS, UBS, as ONGs vinculadas que fazem a aplicação das medidas protetivas, CREAS, CRAS, tudo entra aqui. Aqui está a parte de controle, os conselhos, e aqui da parte de defesa, o acesso à justiça. Essa é a palavra-chave que eu poderia colocar para vocês. Então nós temos a nossa política de atendimento. Vocês puderam observar que é dever da família, do Estado e da sociedade garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, que é dessa forma que o Estado se organiza para zelar pelos direitos da infância e da juventude, que a sociedade, né, os deveres da sociedade normalmente dizem respeito aos particulares, e no que diz respeito à família, diz respeito a, dentro daquele âmbito, a criança ter condições mínimas de poder prosperar. Então nós vamos falar um pouco mais agora dessa parte da família. O artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele teve uma modificação muito importante recentemente com a Lei da Primeira Infância. Dizia assim o ECA anteriormente: é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Essa era a redação anterior, até o ano passado. A nova redação tirou a parte de que seria direito da criança viver num ambiente livre de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Hoje a nova redação é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Dentre os deveres que a família tem no seu âmbito para poder proteger a criança, a gente consegue analisar no artigo 22 que cabe aos pais o dever de sustento, guarda, educação dos filhos menores. Esses menores aqui não está muito bacana, né? Cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir determinações judiciais. Então, assim, de uma forma genérica, sustento, guarda, educação, que é colocar dentro desse sistema aqui que o Estado promove. Antes, ainda temos isso, mas antes principalmente nós tínhamos um espírito muito forte de preconceito contra usuários de entorpecentes, focado em alguns tipos de entorpecentes, óbvio, né? Nós vivemos um período, eu não sei se vocês já estudaram isso na criminologia ou no direito penal, de guerra às drogas. Então, dentro do cenário da criminologia, dentro do cenário do direito penal que nós temos, nós elencamos, dentre as classificações, dentre a população que nós temos, aquela que vai ser o alvo da vez, aquela que vai estar mais suscetível de ser criminalizada. E hoje a bola da vez é a questão da drogadição. Vocês chegaram a estudar em criminologia que, na verdade, crime todo mundo comete, mas só alguns são selecionados? Ok. Então, se crime todo mundo comete e todo mundo é selecionado, eu vou fazer um paralelo com vocês, que droga todo mundo usa, mas só alguns são selecionados. Quem usa droga é tanto o pobre, quanto a classe média, quanto aquele 0,5% que é o mais rico da sociedade. E todos os tipos de drogas estão ali entremeados. Então, aqui no Brasil é muito forte a utilização de maconha e cocaína, basicamente. Cocaína seja na sua forma pura, seja na forma do crack. Maconha e cocaína faz uso tanto a família mais pobre quanto a família mais rica. Depois as famílias mais ricas fazem outro tipo de droga. Fala assim, não, mas o pobre usa o crack. A família mais rica usa o LSD. A família mais rica usa a metanfetamina e usa outro tipo de drogas. Droga todo mundo usa, mas só algumas são pegas.
O fato de todo mundo usar droga permite que a qualquer momento eu possa selecionar quem eu queira colocar dentro do meu sistema penitenciário. Porque se todos usam drogas, quando eu digo todos, eu digo em todas as classes sociais. Não estou dizendo especificamente você. Né? Mas se toda a sociedade usa, eu posso direcionar quem vai entrar dentro da prisão. Por que a gente não vê a prisão cheio de gente que estuda em faculdade de Direito, de universidade paga? Sendo que eu tenho certeza que nessas faculdades se fazem bastante uso de drogas. Eu vim de uma delas, né? Eu vim do Mackenzie. Eu sei que eu tenho colegas de faculdade que fazem uso de drogas. Assim como eu sei que na PUC, eu sei na FAAP, eu sei na FMU e assim por diante. E sem falar da USP, da Unesp e outras faculdades que só pessoas que tiveram condições financeiras conseguiram passar. Nos condomínios fechados, nós também não temos muitas pessoas que são presas e colocadas no sistema. Porque se algo acontece dentro de um condomínio fechado, normalmente o que vai acontecer de pior para ela receber uma advertência, uma multa, talvez, no pior dos casos, ela seja convidada a se retirar desse condomínio. Não sei. E o que acontece? Acontece numa escola privada. Vai tomar uma advertência, uma suspensão, talvez ele seja expulso do colégio. Mas o que acontece se for uma pessoa que não mora no condomínio? Porque a área de socialização de pessoas com mais condições financeiras são dentro do condomínio. Pessoas que não têm tantas condições financeiras e não moram em condomínio, que moram em casas ou moram em comunidades, elas se socializam na rua. A rua é o local de convivência. Se a pessoa pratica um uso de drogas ou tráfico, né? Tráfico é uso compartilhado, isso é o tráfico de drogas também. Ou então aquele cara que compra um monte e dá para os amigos. Ele é pego muito mais facilmente do que o mora no condomínio. Se ele pratica algum ato dentro da escola pública, muito mais facilmente vão acessar a segurança pública do que se fosse numa escola particular. E da mesma forma, nas medidas de proteção. É muito mais fácil acionarem a segurança pública porque houve uma briga entre dois adolescentes ali no acolhimento institucional do que se houvesse dentro de uma casa. Então existem sujeitos que estão muito mais suscetíveis a serem pegos do que outros. E droga também é uma questão muito subjetiva. Por que algumas drogas são proibidas e outras são legalizadas? Existe o mito da segurança, existe o mito da saúde pública, né? É que muitas pessoas, principalmente as pessoas que nós atendemos na defensoria, estão ávidas para saber o que se trata, né? O que é a saúde pública. Porque a pessoa nasceu sem direito a pré-natal. A pessoa teve dificuldades durante sua infância, precisou de algum medicamento e o município negou, disse que não tinha condições. E pela primeira vez vão falar sobre saúde pública quando ele usa um cigarro de maconha e aí vão dizer para ele que vão colocar ele não sei onde porque isso é bom para a saúde dele. Saúde pública é sempre utilizada como um argumento, no mais das vezes, para prejudicar as pessoas e não para pensar no seu melhor. Então quando você fala em saúde pública, que eventual entorpecente ele faz mal para a saúde pública, existe uma falácia aí no meio. Por que nós criminalizamos a maconha e nós não criminalizamos o álcool? Sendo que de maconha eu não ouço ninguém que morreu. Até imagino que alguém possa morrer de maconha se fumar muito, pular de um prédio, mas eu não conheço ninguém que morreu de maconha. Mas a gente conhece diariamente, ou pelo menos a gente ouve muito, casos de pessoas que morreram por ingestão demasiada de álcool. Tanto por acidentes de trânsito, quanto por acidentes de violência, quanto por coma alcoólico. E o álcool ninguém pensa em voltar atrás e criminalizar. Eu nunca ouvi também ninguém morrer por fazer o uso abusivo de maconha, por fazer mal para o seu corpo. A maconha pode fazer mal para o corpo? Eu imagino que faça, e tem estudos que digam que sim. Lapsos de memória, não conheço, não sou um entendedor. Mas eu tenho certeza que o cigarro faz mal. A gente vê até publicidade ostensiva dizendo dos malefícios que o cigarro faz. Tanto que a publicidade é proibida nas televisões. Você sabe do câncer, você sabe da impotência, você sabe do tumor, você sabe do pulmão, de várias coisas que o cigarro pode ter. Então se você tem alguns elementos que sabidamente são prejudiciais e outros que você ainda tem dúvida, por que uns podem e por que outros não podem? E mais, se alguns entorpecentes que nós temos hoje que são proibidos continuam sendo utilizados tão rotineiramente, pega só o exemplo da cocaína e da maconha, que é o dia a dia que a gente tem, e é o maior. Se a gente sabe que cocaína e maconha continuam sendo amplamente utilizados, não seria muito melhor se a gente tivesse um controle sanitário do produto que é vendido, do que deixar vender qualquer porcaria por aí?
não estaria dentro da política de redução de danos? Inclusive, se vocês lerem a lei de drogas, vocês vão ver que é um dos princípios da política antidrogas a redução de danos. É que isso é muito pouco falado, talvez porque não faz tanto sucesso na mídia. Mas a política de redução de danos é uma das políticas, é um dos princípios que está na própria lei de drogas. Como funcionaria isso? Então vamos supor, a pessoa vai lá e ela compra uma carreira de cocaína, ela vai cheirar. O que tem nessa cocaína? Tem cálcio, tem pó de giz, tem bicarbonato de sódio e também tem cocaína. Quando você tem uma situação muito deteriorada das vias aéreas por conta do uso de cocaína, isso às vezes se deve muito por conta da má qualidade da substância que você ingere. Mas uma coisa é maconha. Tem THC naquele negócio? Tem. Mas também tem orégano, tem sálvia, tem outras plantas, tem grama, tem um monte de porcaria que você pode encontrar por ali. Se você tem um controle de qualidade, você consegue muito mais atender à finalidade de saúde pública do que se deixar da forma que está. Porque da forma que está, já se mostrou falida essa guerra às drogas. Que de guerra às drogas não tem nada, porque ninguém faz guerra contra coisas. Você faz guerra contra pessoas. E nós sabemos que a população carcerária não é de população de estudantes, ou de empresários, ou qualquer outra pessoa. A população é a população negra periférica que a gente vê todos os dias. Então a política de guerra às drogas, ela tem cor, ela tem nome, ela tem endereço, ela tem CEP, tem tudo mais. Então, e além disso, né, você tem pessoas que fazem uso de drogas e que estão numa situação lastimável, e você tem pessoas que fazem uso de drogas e fazem uso recreativo e não tem problema nenhum com isso. Então você tem um estudante da PUC que faz uso de drogas, ele faz um uso de cocaína, de maconha, ele é muito feliz, ele é muito alegre, ele é muito sociável e ele está ali prestando concurso para saber alguma coisa. Você tem o defensor público, você tem o promotor, você tem o juiz, você tem o delegado que fazem uso de drogas e estão aí nos seus postos maravilhosamente bem, pessoas de bem. E levando sua vida muito bem, obrigado. Você tem outras pessoas que entram numa situação tão desesperadora que você não consegue sair. Então você tem alguns exemplos da televisão, você tem o Casagrande, você tem que curiosamente esses grandes são colocados na mídia como os coitados, né? Olha, ele está perdendo a briga, né? Já o nosso, ele é o marginal, é o bandidinho, é a sementinha do mal, né? É sempre é o menor, né? Então, por que eu falo do menor do termo pejorativo? Porque é sempre o menor que mata o adolescente, nunca o contrário, né? Não é o adolescente que matou o menor, é o menor que mata o adolescente, porque o menor é aquele que é o bandido. Então, o que esse artigo aqui ele veio mudar na lei é tirar um pouco dessa hipocrisia de que pessoas que fazem uso de drogas, elas são incompetentes para cuidar dos seus filhos. Primeiro porque existem várias drogas lícitas, que pessoas que ingerem diariamente álcool, cerveja, um uísque, não sei o que, estão muito bem, obrigado, e outras que estão numa situação lastimável. E pessoas que fazem uso de cocaína, maconha e outras drogas, que estão cuidando do seu filho, muito bem, obrigado, e estão em situações complicadas. Então, o fato de utilizar entorpecente, principalmente entorpecente ilícito, não pode ser um determinante para dizer que aquele pai não tem condições de cuidar da sua criança. Pelo contrário, se estamos com uma situação complicada relacionada ao uso de drogas, o que você precisa verificar é se essa pessoa precisa, às vezes ela não precisa, mas se ela precisa de apoio da saúde. Se ela precisa de apoio de serviços e programas da saúde, o que você faz é oferecer na política de atendimento. Você oferece saúde. Você oferece pela UBS, pelo CAPS-AD, pelo CAPS-I, por aí vai. A pessoa quis fazer uso disso, porque muitas vezes ela faz um uso recreativo que não precisa. Não foi atrás, não precisa, estou bem obrigado? Segue a vida. Estou precisando? Opa, fortaleceu a família. É o núcleo que envolve a criança, o princípio da matricialidade. Erguemos a família, ela já não está mais numa situação de vulnerabilidade. E aqueles casos que a família realmente está numa situação tão precária que ela nem consegue sair daquele mundo. E aí precisa talvez de uma intervenção um pouco mais rigorosa. Então, precisamos tirar essa situação de que a criança ela precisa viver num ambiente livre de drogas. Não, as drogas estão por aí em todos os lugares. Desde as mais fracas às mais fortes. A pessoa que toma todo dia seu café para acordar, ela está usando uma droga. Não tem gente que fala assim, eu não acordo se eu não tomar o meu café quando eu acordar. Eu não tenho vício em café, eu não sou viciado em café, mas eu sei que só tem gente que acorda e toma café. Ou seja, o que ela não é se ela não tomar o café? Ela não é produtiva.
O que a maconha faz com a pessoa se ela fuma maconha? Ela deixa a pessoa improdutiva. E aí você começa a pensar por que algumas drogas elas são historicamente permitidas e outras não. O álcool, por exemplo, é muito interessante ver essa questão. O álcool era proibido até 1940, principalmente nos Estados Unidos. Tinha a lei seca, acabou sendo quebrada basicamente porque era muito corrente o uso de álcool naquela época, ou seja, o tráfico de álcool era abundante, e percebeu-se que traria maior lucro liberar do que proibir. E hoje temos aí empresas, né? A Ambev que fundiu virou Embev e agora virou não sei o que e já virou, você não sabe nem mais, que a Ambev era brasileira, agora você não sabe nem mais a nacionalidade, virou simplesmente um capital. E maconha em breve vai ser daqui a pouco também. Então parece que a Philip Morris, que tabagista, parece que já está trabalhando a respeito, parece que já está tendo compra de direitos autorais da marca Bob Marley, que a Jamaica está reivindicando o uso dessa marca, porque já existem alguns estados dos Estados Unidos que percebeu que não está dando certo essa questão de guerra às drogas e começou a legalizar. Que interessante, né? Então você tem de novo os Estados Unidos saindo na frente, legalizando. Os Estados Unidos que vendeu para todo mundo a política de guerra às drogas, agora legalizando e todo mundo é proibido. Nós estamos começando a ser permitido, nós estamos ganhando know-how de como produzir maconha, ninguém mais pode, opa, monopólio. Quando começar a ser liberado para todo mundo, nós temos o conhecimento e vocês não têm. Olha, de novo, vocês são países subdesenvolvidos, né? É só um pouquinho que eu quis introduzir para vocês, porque muitas vezes a gente é bombardeado por um discurso que a gente começa a odiar drogas. Começa a odiar. Só que quando a gente diz que odeia drogas, a gente não está dizendo do objeto. Normalmente tem cara quem a gente está dizendo. São pessoas que a gente coloca nesse sistema. E muitas vezes, se a gente tivesse um tratamento mais humanizado, voltado para a saúde pública, para quem de fato precisa disso, a gente teria muito melhor uma atenção na saúde pública. E nosso presídio estaria com 1/3 de pessoas a menos, porque basicamente 1/3 das pessoas encarceradas estão ali por tráfico. As mulheres basicamente estariam todas, porque acho que mais da metade das mulheres presas estão lá por questões relacionadas a drogas, muitas vezes relacionadas aos seus companheiros. E a questão da prevenção também, ele só vai vir quando tiver a legalização. Hoje a gente tem uma campanha de prevenção muito maior com o cigarro do que com a própria droga, que é proibida. Sim. Porque quando você legaliza, você traz para a realidade, você traz para o visível. Então você consegue debater, você consegue restringir, você consegue fazer publicação ostensiva, você consegue falar nas escolas. Hoje em dia você não consegue nem debater isso nas escolas. Então, o quanto é importante você trazer isso para cá? E com essa reforma, você consegue dizer, olha, hoje em dia a gente não tira mais criança, adolescente da família dos pais porque eles usam drogas. Hoje a gente encara isso como não uma situação de sim ou não. A pessoa é boa, a pessoa massa, ela faz uso de drogas. Ela pode ser boa, ela pode ser ruim, como qualquer pessoa pode ser fazendo uso ou não de drogas. Então esse é um artigo muito interessante que pode ser possível que caia na prova de vocês, principalmente por conta da inovação e da repercussão e relevância que isso tem para o nosso dia a dia. O intervalo aqui, que horário? 9 horas. Então temos 20 minutos. Vamos cumprir o cronograma. Você vai fazer antes aqui dentro? Não, vamos fazer tudo. O artigo que você fala é 19, não o artigo escrito por defensor, não. O artigo 19, caput. O artigo caput do 19. Outras coisas que vale a pena trazer aqui para vocês também. A mãe e o pai, ou os responsáveis ali, são igualmente detentores do poder familiar. Eu sei, parece óbvio. Mas tanto antigamente, né, na nossa lei, quanto às vezes no ideário popular, você tem uma ideia de que o homem, por ser aquela pessoa que trabalha, a mulher, por ser a pessoa que fica na casa, ele tem mais direitos do que os outros. Então antes a mulher ela era vista também como um objeto, assim como as crianças, a quem devia submissão ao homem, assim por diante. Antes, mas não faz tanto tempo assim, né? Se eu não me engano, na década de 50, mulheres que se separavam às vezes eram vistas como loucas e colocadas em manicômios judiciais. A gente vai ver mais pra frente sobre a lei antimanicomial, que eu sei que vocês já viram, mas eu vou falar de novo porque é sempre importante repetir, do quão importante que é essa reforma antimanicomial. Porque o que os manicômios significavam era exatamente isso, era a exclusão de todos que não eram socialmente aceitos. Então eram os drogados, os deficientes mentais, os vadios, os mendigos, as mulheres que eram desquitadas, separadas e aí por diante.
Então, há direitos iguais. Essa aqui também é uma alteração recente da lei. Devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças, culturas e assegurados os direitos da criança e adolescente estabelecidos nessa lei. Então, cabe aos pais passar para os filhos as suas crenças, suas culturas, a sua cultura. Como talvez a gente pudesse aplicar isso? De repente, uma criança que foi acolhida, o acolhimento é algo meio insosso, né? Tudo que é de Estado é meio insosso, porque tem que ser laico, tem que ser... O pai e a mãe podem, né, nas suas visitas, incutir ali os seus credos, a sua cultura, independentemente de interferência ali das pessoas. O artigo 26 fala que os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento se deixar descendentes. Então vamos lá. A criança nasceu. Eu tenho que registrar essa criança, mostrar que ela nasceu. Como que a gente faz esse registro? Normalmente a criança ela nasce ou num hospital ou com uma parteira. E tanto o médico do hospital quanto a parteira, eles têm competência para emitir a DNV. A DNV é o documento de nascido vivo. É aquilo que prova para o tabelião, para o escrivão, na hora de fazer ali o registro, de que de fato essa pessoa existe, de fato essa pessoa nasceu. Você não precisa levar a criança lá, né? Basta você ter o DNV para poder atestar. E você tem um prazo para poder fazer isso. Eu dei aqui uma juntada para facilitar para vocês. A Lei de Registros Públicos é a Lei 6.015 de 73. E na Lei de Registros Públicos diz no artigo 50 que o registro de nascimento deve ser realizado em regra no prazo de 15 dias. Existe uma exceção se o local é muito longe de um cartório, mas a regra é de 15 dias. Mas que na falta de um dos pais, o prazo fica prorrogado por mais 45 dias para aquele pai que ainda estiver lá. Por quê? Porque normalmente quem faz o registro da criança é o pai. A mãe está no hospital, né, ela ainda vai receber alta, então enquanto a mãe não recebeu alta e já saiu o DNV, o pai vai lá no cartório e faz o registro. Só que às vezes o pai sumiu, ou o pai é desconhecido, ou, enfim, vai lá saber. Então a mãe tem esse período a mais para poder fazer o registro sem qualquer outro tipo de empecilho. O pai preso, né? O pai preso, ou a mãe preso. Na falta dos dois pais, outras pessoas podem fazer o registro, como por exemplo o pessoal do próprio hospital, ou então um outro familiar, na falta desses dois, né? Um tio, uma avó. Nesses casos eles podem fazer isso também. Depois desse período que tem, existe aquilo que se chama de registro tardio, que é o realizado depois desse prazo. O registro tardio ele é disciplinado no provimento 28 do CNJ. Esse eu não vi ainda sendo cobrado em prova de defensoria, mas é interessante vocês saberem, até para a matéria de civil. E o registro tardio é disciplinado aqui nesse provimento, e no caso de um interessado com mais de 12 anos de fazer o seu próprio registro, ele precisa fazer o requerimento, né, por escrito, ao oficial do registro civil de pessoas naturais, do local de residência, acompanhado de documentos e assinado por 2 testemunhas. No caso de criança, ou seja, pessoa com menos de 12 anos, basta a apresentação da declaração de nascido vivo, basta a DNV. E não precisa nem fazer o pedido por escrito, basta levar a DNV ali no cartório. E se se tratar de criança com menos de 3 anos, nascida de parto sem assistência, ou seja, não nasceu nem no hospital, nem com parteira, nasceu em qualquer outra hipótese, a DNV ela vai ser preenchida pelo próprio oficial do registro civil, que lavrará o assento de nascimento. O estabelecimento da filiação poderá ser feito por mero reconhecimento espontâneo dos pais. Então olha só que interessante, você tem a disciplinação do ECA, que fala como tem que ser feito, você tem a disciplinação da Lei de Registros Públicos, mas o CNJ vem e fala, olha,
Vamos facilitar a vida das pessoas, né? Da mesma forma como na autorização de viagem. Não sei se comentaram com você, ele já comentou com vocês, mas você tem uma disciplinação, né, de como que é feita a viagem para o exterior, só que existe uma regulamentação do CNJ que facilita a ida de crianças, inclusive desacompanhadas para o exterior. Porque tem muito filho de juiz, promotor que vai para o exterior, então você precisa facilitar a situação, né? Então, se vocês forem pesquisar ali, tem uma resolução do CNJ que trata sobre esse tema. Eu não vou falar agora porque não é matéria da minha aula, mas talvez ela até já tenha falado isso com vocês. Prestem atenção no artigo 1609 do Código Civil, que fala sobre o comparecimento espontâneo dos pais para o estabelecimento da filiação. O artigo 27 do ECA trata de que o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercido contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o servidor de justiça. Isso daí se enxerga no artigo 27 depois, se quiserem. Retomando um pouquinho o outro artigo do ECA, o artigo 26, o reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe o falecimento se deixar descendentes. O que significa isso? O reconhecimento pode preceder o nascimento. Você pode reconhecer antes mesmo de ter nascido. Então o pai já pode dizer, né, olha, eu sou o pai, e eventualmente, se tiver alguma complicação depois, ele não vai voltar atrás. Então se ele fizer um documento público dizendo, olha, eu sou o pai dessa criança, coisa e tal, pronto, eu estou fazendo o reconhecimento antes dela nascer. Como funciona o reconhecimento depois que a criança morreu? Então vamos supor que eu sou o pai de uma criança, não reconheci essa criança a vida inteira. Aí ela veio a morrer. E eu quero reconhecê-la como minha filha. A lei fala que nessa hipótese você só pode reconhecer se essa criança deixou descendentes. Ou seja, né, se ela cresceu, eu já virei avô, né, ela já virou pai, enfim. Por que o ECA fala isso? O ECA, mais ou menos com esse dispositivo, ele tem a interpretação de que se o pai ou a mãe não deu bola a vida inteira para essa criança, qual é a motivação que ele tem para reconhecer essa criança depois? Então, só se prestigia a possibilidade do reconhecimento pós-morte se deixou descendente. Porque se deixou descendente, esse ato do pai ou da mãe, às vezes pode ser uma mãe, né, que abandonou e tal, vai beneficiar o descendente patrimonialmente. Então é que é interessante. Eu acho que opinião pessoal, esse dispositivo ele está ali para beneficiar o descendente patrimonialmente. Eu acho que esse dispositivo ele viola um pouco, é uma ingerência patrimonialista dentro do nosso sistema. Às vezes você pode ter um pai que quis reconhecer o seu filho depois que ele morreu e não deixou nenhum descendente porque bateu uma crise moral nele e ele acha que ele tinha que reconhecer. Às vezes você tem um pai, você tem um avô já, né, que está reconhecendo ali para passar pro neto os bens simplesmente por questão patrimonial. Mas quando a gente fala sobre direito de infância e juventude, direito da família, o mais importante é a questão patrimonial. Ou seja, a gente vai estabelecer como que se desenvolve toda a nossa questão por conta, se vai passar ou não vai passar a sua herança, me parece despropositado. Então me parece que esse dispositivo ele é meio infeliz nesse tocante, porque no final das contas as relações familiares vão muito além. Ainda que alguém tenha errado por muitos anos, ele pode querer, antes de morrer, voltar atrás e falar, não, eu quero reconhecer fulano. Porque às vezes isso é importante não só para a pessoa que morreu, mas para as outras pessoas que ficaram com ela. Então a sua ex-companheira, a mãe da criança que morreu, pode se sentir melhor se eventualmente esse reconhecimento foi feito, um tio, um avô. Eu acho que isso é o mais importante. É a opinião pessoal. Artigo 102 do ECA. Os registros e certidões necessárias à inclusão a qualquer tempo do nome do pai no assento de nascimento são isentas de multa, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade. Ou seja, ninguém tem que pagar nada para fazer esse registro, mesmo que seja tardio. São gratuitas a qualquer tempo a averbação requerida do reconhecimento de paternidade no assento de nascimento e a certidão correspondente.
Quando da aplicação de medidas de proteção pelo juízo, em sendo necessário, o juiz requisitará as alterações pertinentes do cartório. Então, se o juiz tiver na frente dele a aplicação de uma medida protetiva, tanto porque foi motivado pelo Ministério Público na aplicação protetiva mais cível, quanto porque ele aplicou uma em decorrência de um ato infracional, ele já pode expedir diretamente o registro da criança lá no cartório, caso ele entenda que seja necessário. É para desburocratizar, né? Para não falar, imagina só, né? A gente termina uma audiência aqui, fala, bom, agora a senhora vai lá no cartório e faz os procedimentos. Aí demora 60 dias para sair a guia, mais 60 dias para o cartório fazer o registro. Não, já sai diretamente com a expedição do registro. Então a família tem esses direitos aí a serem verificados, questão de sustento, de guarda, de educação e também de registro da criança. E o que acontece quando nada disso funciona? Quando nem os direitos, nem os deveres do Estado, nem os direitos da família, os deveres da família são suficientes para que a criança tenha seus direitos resguardados. Aí vai caber aos órgãos competentes fiscalizarem e aplicarem as medidas de proteção que acham que são cabíveis. E qual que é o principal ator para a aplicação dessas medidas? O Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, como a gente viu, ele tem essa função de fiscalizar o cumprimento o cumprimento da oferta e da correta oferta desses direitos às crianças e aos adolescentes, e inclusive a aplicação imediata de medidas protetivas, sendo que na aplicação dessas medidas, o próprio Conselho faz a sua execução. Então tem a auto-executoriedade das medidas aplicadas. O artigo 98 é aquele artigo que eu disse para vocês na aula passada, quando eu estava falando sobre competência, que vai determinar os casos em que normalmente não seriam da infância e juventude, quando que esses casos seriam da infância e juventude? Então lembra que eu falei que alguns casos são sempre e alguns só às vezes? Quando que é sempre? Ato infracional e adoção de criança e adolescente, dentre outros. Quando é, às vezes, uma ação de guarda, uma ação de suspensão do poder familiar. Então quando que esses casos viriam para a infância e juventude? Quando por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, quando por falta ou omissão ou abuso dos pais ou responsável, ou em razão de sua conduta, a criança ou adolescente estiverem com os seus direitos violados ou ameaçados. Então sempre que se encontrar nessa condição, cabe a aplicação de alguma medida protetiva. As medidas protetivas, elas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, porque você está ali sempre tentando o melhor direito possível. Você está sempre no benefício, né, na expectativa de melhor atender os direitos da criança e do adolescente, por isso não haveria razão pela qual você tem uma limitação de quantas medidas protetivas serem aplicadas. Elas podem ser substituídas a qualquer tempo, sendo que na sua aplicação você deve levar em conta as necessidades pedagógicas, preferindo aquelas que fortaleçam os vínculos familiares. Lembra que eu falei que o princípio do direito à convivência familiar é o cerne, né? É um dos direitos mais importantes que nós temos? Por quê? Porque a criança tem que ser criada no seu seio familiar. Então tudo que você puder fazer para manter a criança ali, para fortalecer a família, para não tirar ela da família, melhor. Eu acho que a gente pode fazer um intervalo agora. Aí, quando a gente retomar, a gente fala sobre os princípios e sobre as medidas protetivas. Tá bom?